Oiê, gente, tudo bem? Chegou uma dúvida aqui sobre o raio atômico do átomo no estado fundamental, do cátion no ânion, e é muito interessante essa dúvida, e aí eu vou estar dando uma explicada geral. Eu desenhei aqui o sódio, ele no seu estado fundamental, e o sódio como cátion. Eu desenhei de acordo com o modelo de Rutherford, para ficar um pouco mais fácil de explicar, né? E aí, eu mostrei aqui, ó, na primeira camada eu tenho 2 elétrons, na segunda camada eu tenho os 8 elétrons, e na terceira camada eu vou ter esse umzinho aqui, que ele vai sumir. Aí eu perco esse um elétron, e aí eu vou ter o sódio como cátion, né, monovalente. Então, eu vou ter 2 elétrons na primeira camada e 8 elétrons na segunda. Você concorda que aqui eu tinha 3 camadas e aqui eu tenho 2 camadas? Você acha que o átomo, pensando no raio, né, no tamanho dele, ele é maior com 3 camadas ou com 2 camadas? 2 camadas. Então, a gente tem duas explicações que cabem para a gente falar aqui. Que primeiro, que o número de camadas diminui, portanto, o átomo, ele faz isso aqui, ó. Ele tá assim e aí ele diminui. Tudo bem? E então, quando ele perde um elétron, o raio do sódio, como sendo cátion, é menor que o raio do sódio no seu estado fundamental, tudo bem? Os raios dos cátions são sempre menores que os respectivos átomos nos seus estados fundamentais, tudo bem? E a outra explicação é. Ah, e outra coisa, eu também desenhei aqui de forma. Eu não tô representando nenhuma escala nem nada, tá, gente? É só uma representação pra gente entender esses conceitos, tudo bem? Aí, você concorda que eu tenho um núcleo aqui? Eu também desenhei só o núcleo, tá? Eu não desenhei prótons nem nêutrons. E nesse núcleo aqui, eu tenho 11 prótons, e você concorda que os prótons, eles atraem os elétrons. Eu tenho uma razão de 11 prótons atraindo uma quantidade de 11 elétrons. Vocês concordam, né? Porque faz sentido. Eu tenho 11 prótons e 11 elétrons. Porém, aqui, quando eu perco um elétron, eu tenho 11 prótons atraindo 10 elétrons. Você concorda que a força que eu tenho dos prótons atraindo os elétrons, essa força aqui vai ser maior, porque eu vou ter menos elétrons para serem atraídos. Então, imagina, eu tô puxando, tem 11 pessoas puxando, sei lá, um cabo de guerra de um lado e 11 pessoas do outro. Aqui, eu vou ter 11 pessoas de um lado e 10 do outro. Você concorda que essa força aqui vai ser maior, pensando, tipo, que eu vou conseguir puxar mais, as 11 pessoas conseguem puxar mais forte as 10 pessoas do que 11. Fez sentido para vocês? Bom, espero que sim. E agora, a gente pensando nos ânions. Eu fiz o mesmo desenho pro flúor. Tudo bem. Aqui eu tenho 9 prótons também, aí eu vou ter os 9 elétrons, e aí ele vai ganhar um elétron, que eu desenhei ele aqui a mais, porque aqui tem 2 e 8, completou o octeto, uhul, está feliz. Aqui eu tenho 2 e 7, tudo bem? Quando eu ganho esse elétron, vamos fazer aquele mesmo esquema que a gente estava fazendo pros cátions. Eu tenho 9 prótons atraindo 9 elétrons, tudo bem? Agora eu vou ter 9 prótons atraindo 10 elétrons. Você concorda que o núcleo, ele tá atraindo com uma mesma força, tanto aqui quanto aqui. Só que o efeito que essa força vai ter é tipo, eu vou dividir uma força entre 9, essa força eu vou dar para 9 elétrons. Aqui eu vou dar para 10. Você concorda que eu vou ter uma força menor para cada elétron? Então, o raio, ele dá uma expandida, tudo bem? Porque cada elétron está sendo menos atraído pelo núcleo. Faz sentido?
E aí aqui a gente não tem aquela coisa sobre as camadas, né? Porque no exemplo anterior a gente tinha 3 camadas e 2 camadas, portanto, 2 camadas ele continua sendo menor. E aí aqui a gente vai ter aquilo que eu tinha dito sobre a atração, tudo bem? Então, quando o raio do flúor, como sendo um ânion, ele vai ser maior do que o raio do flúor no seu estado fundamental. E os raios dos ânions são sempre maiores do que os respectivos átomos dos estados fundamentais. Tudo bem? A gente pode dar muitos exemplos aqui e a gente sempre vai ver que isso vai acontecer. Que eu vou ter essa quantidade de prótons atraindo essa quantidade de elétrons e aqui essa quantidade de prótons atraindo essa de elétrons. Espero que tenha dado uma clareada aí, e bons estudos para todo mundo.